Olá, meninas. Estamos nós aqui para gravar o vídeo que a gente estava conversando a respeito de fazer as perguntas e aí de conseguir uma esposa cristã para responder. Eu ia gravar com a pastora, mas enfim, não deu. Aqui está a Gislaine, minha líder de jovens e da dança ministerial. Ela é casada. Há quanto tempo? Vai fazer 3 anos. Há 3 anos, com Wesley, muito bem casada também. Gislaine, nos conta como foi seu namoro, noivado e agora o casamento. O namoro foi bom. Foi uma fase de se conhecer mesmo, né? De conhecer os sonhos dele, as ideias dele, de ver como ele está com Deus, né? Que é muito importante para o casamento ser duradouro. Tem que ter Deus, tem que ter Jesus no casamento, não tem jeito. E o nosso noivado foi bem legal. Ele pediu aos meus pais antes, foi com a cabeça tradicional, ele pediu aos meus pais antes, avisou minha mãe. E não foi nada de festa, assim, foi uma coisa bem simples. Ele me pediu em noivado na sala da minha casa, só tinha eu e ele lá. Minha mãe estava na cozinha, tudo, mas eu já sabia da resposta, ele já sabia a resposta deles, né? O casamento foi assim, realmente é um momento de sair da casa dos pais, de preparar e seguir uma vida a dois. É uma fase, é uma mudança radical na sua vida, porque mesmo quando você está noiva, você ainda permanece na casa dos seus pais. Então, essa mudança, ela mexe um pouco com o nosso sentimental, assim, meninas, mulheres, de sair da casa dos pais mas a gente tem um casamento bem abençoado. É rapidinho, né? Tá, conta pra elas que tu não é da cidade. Eu não sou daqui do Rio Grande do Sul. Nós viemos de acordo com a vontade de Deus, lá do Espírito Santo para cá. Nós casamos e viemos, né? Já mudamos já de estado completamente. Não vivemos longe da família, né? E nós casamos no dia 1º de julho e viemos para cá. Dia 17 a gente já estava aqui, entendeu? Foi muito rápido. A mudança mesmo de estado. Lua de mel na estrada, meninas. Lua de mel na estrada, assim, 4 dias viajando de carro, a gente aproveitando. A ideia assim. que tu tinhas de casamento durante o namoro foi alcançada depois de casada? Foi alcançada depois de casada. Concretizada, eu diria. Porque algumas ideias do casamento eu já tinha um reflexo do casamento dos meus pais e o casamento também de alguns amigos na minha igreja, que eu era lá do Espírito Santo. Como a gente teve acompanhamento com pastores e amigos lá, a gente já tinha alguma ideia do que seria. Só que realmente a concretização da ideia de que realmente foi após o casamento mesmo, na realidade, né? Sim. E como foi a adaptação da vida de casada? Eu sei, né, que tu trabalha, faz faculdade, tem a questão da tua casa, de tu lidar com a casa, com mais os ministérios da igreja. Como tu consegue fazer isso? Só Deus mesmo. Pra dar força, realmente. Minha vida é bem corrida, sem tempo, quase pra nada. Mas, assim, entregar tudo nas mãos de Deus mesmo e tentar conciliar. Eu tenho minha agenda. Ela não tá aqui comigo agora, tá lá no templo. Tem minha agenda, eu anoto tudo na agenda, porque a gente acaba esquecendo das coisas. Mas conciliar, o principal é que a gente não pode deixar, às vezes a gente fica muito atribulado na igreja e nós temos um marido. Então, nós não podemos deixar ele só em casa ou sem cuidados. A gente precisa cuidar, alimentar, deixar a casa arrumadinha, porque depois a gente pode até ser um mau exemplo de, você fica na igreja, você quer saber passar da igreja. Mas ele precisa também de atenção. Eu sofri uma parte do meu casamento que eu era muito atribulada aqui na igreja, tinha muita função, e chegou ao ponto do meu marido também reclamar disso. Mesmo ele sendo da igreja, ele chegou a um ponto que ele falou, amor, você só fica na igreja. E eu realmente entendi, não era aquilo tudo, eu não precisava de me dedicar totalmente à obra, né? Eu tenho uma família. A própria Bíblia diz, ao solteiro cuida das coisas do Senhor, ao casado cuida da sua família, do seu marido, né? Sim. E conciliar, eu anoto tudo, assim, eu anoto tudo que eu tenho que fazer, tanto ministério, trabalho, faculdade e marido. Mas eu procuro deixar as coisas de forma mais organizada dentro da minha casa, para depois ir trabalhando nos ministérios e no meu serviço. E para ti, como é que foi administrar as contas da casa?
A gente sabe que eu, no meu exemplo, dentro da minha casa, as únicas contas que eu tenho são as minhas. Eu não tenho noção de como é conta de água, luz, gás. Sei por alto, mas quando tu casou, tu tomou realidade nisso, como é que vocês conseguiram juntos administrar? Sim. Eu sou bem organizada financeiramente. Assim, dinheiro eu organizo bem porque eu não gosto de ficar devendo ninguém. Mas o que eu faço? De primeiro a gente não sabia realmente quais eram os gastos. O primeiro mês de casado de vocês, tentem de alguma forma a não gastar muito, porque você já tem a despesa do casamento. Que a gente já entra casado cheio de dívida. Então, tenta no primeiro mês, onde vocês forem morar, tentar seguir a rotina de vocês, de vida, o mesmo quantidade de uso de água, energia, gás, e tenta anotando tudo que vocês estão gastando naquele mês, porque aquilo dali vai se tornar de uma forma padrão de vocês, base, né? E o meu marido, o que nós fazemos? Nossos salários a gente junta, nosso dinheiro todo, a gente tira o dinheiro do dízimo, para começar a organizar. Se você tem uma vida desorganizada, pega essas folha 4 e anota em cima, tipo dízimo, aí bota dentro o valor que tem. Aí separa, aí grampeia, aí outro. Água, bota o dinheiro, vai botando dinheiro lá dentro. Aí depois que você distribui todas as contas que você tem para pagar do mês, você pega e vê o que sobra para vocês gastarem, para fazer algum lanche, para fazer alguma coisa que vocês querem fazer. Como foi a dedicação à palavra de Deus durante o namoro e como vocês fazem agora, depois de casados? Estudo juntos? Ou... Sim. No meu namoro, eu fui muito intensa, né? A busca de Deus, porque primeiramente eu queria saber se era aquela pessoa certa. Então, eu lia muito, eu sempre fui de ler muitos livros na palavra de Deus. E depois do casamento, é uma preocupação, porque a gente tem um cuidado de uma outra vida. Porque, por mais que a gente está namorando, a gente sabe, de certa forma, como é que é a vida espiritual da pessoa, porque você conhece ela. Mas dentro da casa dela, os estudos que ela faz. A gente não sabe se ela ora 24 horas. A gente não sabe mesmo, gente. A gente pensa que conhece a pessoa, mas não conhece. E durante o casamento, você está dentro da mesma casa. Você consegue visualizar. Olha, ele não orou hoje. Ele não leu nada hoje. E também tem como você saber, né? Então, a gente procura, de certa forma, a fazer isso tudo juntos mesmo. Eu tenho a minha busca particular, minha vida, porque eu tenho também que me dedicar a estudos voltados para os ministérios e tudo. E minha vida particular com Deus é minha vida particular com Deus. Mas a gente faz isso tudo juntos, sim, porque eu, de certa forma, não sei como é que foi a semana dele, como é que foi o dia dele, então a gente vai procurar fazer junto, porque às vezes até eu não consegui ler a Bíblia de manhã e tarde no serviço, à noite a gente consegue junto fazer um estudo. Como foi... uma pergunta muito boa agora. Como foi a superação da primeira briga? Afinal de contas, agora vocês dormem juntos. Pode dormir, não pode dormir, não pode dormir de bico, brigados. Realmente, antes de dormir, mesmo que seja durante a cama ali, onde vocês já estão deitados, senta e conversa. Amor, não gostei daquilo, a gente brigou, não vamos ficar assim. Me perdoa se você estiver errada realmente. Ou mesmo se não tiver, pede perdão. Porque quando a gente pede perdão, estando certo, aí quebrando o coração da pessoa mesmo. E vamos ficar bem e tal. E tudo se resolve. É muito amor, sabe? É realmente assim. Você deitar com a pessoa e pedir perdão. Mas uma coisa que eu e meu marido fazemos é não dormir brigados. Porque aquilo vai consumindo a gente, o inimigo vai usando, né? Aí no dia acorda, você acha que tá tudo bem, mas não tá, a pessoa tá magoada ainda. Então a gente tenta dormir de bem. Uma coisa que a gente também faz é orar junto antes de dormir, toda noite. Antes de a gente dormir, a gente dá as mãos um pro outro e ora junto. Nisso já não tem como ficar brigados, né? Porque orar sem estar bem é complicado. Gi, qual é a diferença quando Deus está no centro do relacionamento? Tudo dá certo. Só tem isso. Porque coisas que a gente acha que a gente não tem condições de superar, a gente consegue. Deus nos dá uma força que a gente jamais imaginava. Sem Deus, dificilmente assim, dá certo mesmo, a ponto de duas pessoas serem felizes no casamento. Porque a gente vê muitos casamentos fora da igreja que são bons, são duradouros. Não tem Deus no casamento. Mas será que eles realmente são plenamente felizes? Agora, no casamento com Deus, é plenitude de alegria.
A gente tem visto agora no grupo várias noivas comentando que eu marquei a data do meu casamento e parece que as dificuldades só aumentaram. Já passou por isso? Já. Pá, é mesmo, é muito trabalhoso. É um momento que vocês têm que chegar e realmente orar. E eu peço assim, orem juntos mesmo, orem juntos. Não fica só você aí, noiva, correndo atrás de tudo, pegando a responsabilidade de tudo e orando. Ora junto, porque isso influencia na vida de vocês dois. Como foi o apoio dos teus pais no casamento? A gente tem também notado no grupo várias meninas comentando que meus pais, eles não se envolvem, eles não nos ajudam com nada. Como aconteceu isso no teu casamento? Como foi? Graças a Deus foi muito bom. Minha mãe amou o Wesley assim que viu, desde quando a gente era amigo ainda, nem era namorado nem nada. Ela já torceu pelo nosso casamento. O meu pai conheceu o Wesley depois que eu já estava namorando com ele, porque meus pais são separados. Mas eu tive apoio total da minha família, assim, se não fosse eles no meu casamento para me ajudar durante essas dificuldades que vocês relataram, não sei se daria certo. Porque foi minha tia fazendo isso, como o meu casamento foi um pouco corrido, era minha tia doando aquilo, ela fazendo isso, minha mãe, meu pai, todo mundo bem envolvido. Isso juntou muito mais a família também. E, quando a família não apoia, é uma coisa bem complicada, porque a gente precisa estar debaixo da bênção dos nossos pais, né, da nossa família. E eu não passei por isso. Eu não sei realmente como deve ser, mas ora, entrega a Deus que vai dar tudo certo. Creia mesmo que Deus faz o impossível. Um relato. Está difícil conter o desejo sexual com meu noivo. O que eu faço? Eu também passei por isso, tá, gente? Todo mundo passa. Muito amor, né? Muita paixão. E o que eu faço? O que a gente fez? A gente ficou muito perto dos amigos. Porque as vontades vêm quando a gente tá sozinho, né? Vai dizer que você quer agarrar o seu noivo, a namorada na frente dos seus pais. Não. Então a gente faz de forma que evitar ficar sozinho. Sempre tem um momento que você quer aquele jantar romântico, só vocês dois, beleza. Vai pro restaurante que vai ter muita gente ao seu lado. Quero lanchar, chama 2 amigos próximos de vocês pra estar junto. E envolve a família no amor de vocês. Mas evita ficar sozinho. Evitem ficar sozinho, porque realmente a carne sempre nos chama e é briga contra o espírito e a carne é grande. Então, evita ficar sozinhos. Assim, é a melhor dica. Quando você casou, foi estranho pensar que de uma hora para outra o que antes era pecado já não é mais? Foi um pouco estranho. Até de ter outra pessoa aí, você tocar, assim, é muito estranho. E você vai ver só para aquela pessoa, né? Eu não sei se quem já fez sexo aí antes de casar, mas é uma forma muito estranha de você ter uma pessoa unicamente que você vai viver o resto da vida com aquela pessoa de forma única, sabe? O sexo, assim, eu acho que eu demorei 1 ano, gente, 1 ano e pouco pra me acostumar com o sexo dentro do casamento. Mas depois que eu me acostumei mesmo, assim, eu realmente deixei em Deus, né? Teve uma época da minha vida que eu vou contar pra vocês, assim, Carol, que eu tinha medo. Eu tinha medo do Wesley. Mas aí eu entreguei a Deus, eu orei a Deus e realmente os desejos pelo meu marido se tornaram uma coisa pura, um desejo de casados, um desejo em Deus, sabe? E toda a atração que eu tenho por ele, assim, o desejo que eu tenho por ele, vem de Deus. É uma coisa bem suave, uma coisa bem pura, realmente. Fetiche pode interferir na vida do casal? Depende dos dois. A Bíblia diz que quando 2 não estão de acordo, né, não há acordo nenhum, né? Então, pode interferir no casamento, com certeza. Mas depende da forma que os dois pensam. Eu, particularmente, a gente tem alguns fetiches, né? Dentro do relacionamento, dentro do casamento. Mas de forma que não possa interferir na vida do outro. Se a pessoa com a qual você está envolvida, você tem um fetiche e ela não quer fazer aquele fetiche, você não pode obrigá-la a fazer, entendeu? Então tem que ter acordo entre as 2 partes, tem que envolver os dois. Os dois têm que estar de acordo em realizar aquele desejo. É pecado cristão ir ao motel? Olha, não vou dizer que é pecado, mas eu acho uma forma impura do casamento de vocês, no relacionamento.
no casamento, sexo no casamento. Porque lá é onde muitas pessoas se prostituem, é um local onde há muita promiscuidade, há pedofilia lá dentro. Então você vai estar num ambiente que pessoas já esteve naquela cama, já esteve usando aquele lençol também, por mais que foi lavado, tudo. É um lugar onde acho que Deus não está. Então, para que você que é de Deus, para que você vai querer dar um lugar de Deus não vai estar? Não tem sentido. Falando nisso, tem uma pregação do pastor Lucinho muito bacana que fala a respeito de... Ali naquela cama, vários casamentos já foram destruídos. Eram homens ou mulheres fazendo sexo fora do casamento. Tem tudo isso, sabe, que não é bom estar num lugar assim. Mesmo que seja com teu marido. Aí é a nossa opinião. Sim. Vai ter pessoas pensando tendo outras opiniões, mas eu peguei essa resposta para mim, eu responderia dessa forma, depois que eu vi o pastor Lucinho falando. Vocês podem procurar no YouTube, lá tem, é bem curtinha a pregação, mas serve para responder a pergunta melhor, assim, nossa opinião. Gi, qual a maior dificuldade que encontraram durante os preparativos do casamento? Ai, tudo muito caro, né? Tudo muito caro pra casar. Quem me fala? É muito caro o casamento aqui no Brasil, gente, é muito caro. Mas assim, eu e o Wesley, nós preferimos agir um casamento mais simples do que ficar endividado. Porque eu sei que é um sonho. Se você realmente tem um sonho de fazer uma festa grande, se planeja para isso. Não noiva hoje que é casada daqui a 3 meses. Se você quer um sonho de casar. Eu não tive aquele sonho de princesa, né? De casar, eu nunca tive. Mas se você se planeja para fazer o seu sonho ser realidade. Mas não se divide, porque muitos casos, até dentro da igreja, tem pessoas que se dividem até o pescoço e levam isso para o casamento, que influencia muito depois na vida financeira de vocês. Alguns índices mostram que muitos casamentos não duram por condições financeiras. Quando chega no casamento, não consegue... Há muitas dificuldades financeiras e não conseguem enfrentar isso juntos. Mas a maior dificuldade para a gente foi... como é família, casamento, para a gente... Uma dificuldade foi reunir todos juntos, toda a família, todas as pessoas que a gente convidar, tá no casamento. Que era um momento importante muito pra gente. Então, contava muito mais pra gente, as pessoas que estariam lá, do que todos os enfeites. Teve que tirar alguém da lista? Não tive que tirar ninguém, graças a Deus. Não. Em casos assim, excluo alguns amigos distantes. A gente também tem muitas meninas relatando isso no grupo, que são muitas pessoas, eu não consigo bancar uma festa para todo mundo, o que eu faço a respeito disso? No meu caso, a minha família é muito grande, tem os nossos amigos, que a gente tem pessoas muito próximas que a gente não pode deixar fora, e a família do Gabriel, que não é tão grande, mas se fosse juntar todo mundo, seria muita gente. A gente está pensando seriamente em fazer uma coisa bem simples, para os mas bem íntimos, assim, sabe? Família e os amigos mais próximos. Porque realmente não aconteceu o que a Gigi falou, de começar o casamento endividado, sabe? Estou nervosa, mas eu preciso dizer algumas coisas pro meu noivo. O que eu faço agora? Eu sou uma pessoa sanguínea, igual o Pedro, super nervosa, assim, rápido as coisas me tiram do sério. E meu marido, na graça de Deus, ele é uma pessoa muito calma, mansa, brincalhão com todo mundo. Demais. E o que eu faço? Quando eu tô muito nervosa... Gente, esse negócio de contato de ideias não resolve pra mim, não, tá? Essa coisa Água na boca. Água na boca. Ora, assim, se eu tenho uma coisa pra dizer pro Wesley, eu tô muito nervosa, muito mesmo, assim, ó, sabe? Chega a aparecer as veias aqui... eu oro a Deus, eu falo assim, eu preciso falar isso com Ele, que Ele, de certa forma, interprete de uma forma boa, porque às vezes a gente fala uma coisa, a gente pensa uma coisa, a pessoa ouve de outra. Então, primeiramente a gente ora e depois vai conversar. Tem coisas que precisam realmente ser ditas na hora. Quando está numa discussão, algumas coisas saem do controle, mas também há coisas que você precisa falar com a pessoa, não jogar na cara. É diferente de você ter uma conversa franca. Às vezes acontece momentos que você precisa dar um puxão de orelha e não sabe como, né? Mas aí você ora a Deus, pede discernimento no falar, pede mansidão
e vai falar com a pessoa. E vai dar tudo certo. Dá certo mesmo. Fica a dica. Algum conselho final, assim, pra gente encerrar o vídeo? Continuem firmes em Deus. Acredito que Ele preparou essa pessoa certa para vocês mesmo. Orem a Deus, já que vocês ainda não são casadas, ser essa pessoa certa para vocês, para depois não ter um casamento, mesmo cristão, com dificuldades. Só Jesus transforma. Se o seu noivo, eu já tenho alguns casos, né, que eu tenho acompanhado. Se o seu noivo é daquela forma hoje e você não aceita, ele não vai mudar. No casamento ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Então vê se é isso mesmo que você quer para sua vida e ora, entrega a Deus. É difícil romper um noivado, um namoro. É muito difícil romper, porque há muito sentimento nisso. Mas é melhor você sofrer momentaneamente agora do que você levar isso para o casamento e sofrer do resto da sua vida. Porque casamento, pra mim, é aquilo. Casou, não tem volta. Então, isso é muito importante na vida para vocês, porque vocês podem ter um casamento que Deus tem preparado e você está de forma cega num relacionamento que Deus não quer. Então, orem, Deus entregue a Ele realmente que Ele vai te dar a resposta, se é a pessoa certa ou não. Amém. Muito obrigada, meninas, por lançarem as perguntas. Espero que nos próximos vídeos a gente tenha mais perguntas, mais a responder para vocês. Espero que a gente tenha ajudado e continue acompanhando o nosso grupo. E obrigada. Obrigada.